A ideia é fazer 10, né? Aí eu já fiz um e tirei um. Agora tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver quantos eu vou conseguir fazer de fato, né? Porque uma coisa é o planejamento. Outra coisa é a realização dele. Enfim. Com certeza você já ouviu falar no termo desmetropolização. Então, a gente teve agora a parcial do censo de 2022 e o IBGE disse pra gente que tem algumas cidades no Brasil que estão reduzindo a sua população. Algumas cidades que são consideradas metrópoles, mas que estão passando por um processo de redução da sua população e, consequentemente, de redução do seu poder de influência. O nome desse processo é desmetropolização. O Gel de Corpo e Alma, esse perfil maravilhoso, que vocês devem seguir, ele disse assim pra gente, ó: essas são as 9 capitais de estados brasileiros que tiveram redução da população entre 2010, data do último censo que tinha acontecido, e 2022, data do censo que tá tentando terminar agora. Ou seja, crescimento negativo. Salvador, na Bahia, foi a capital com a maior perda de habitantes, com uma baixa de 258 mil em 12 anos, quase 10% de queda. Em seguida, com as maiores quedas percentuais, vem Natal, Belém e Porto Alegre. Em números absolutos, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade com a maior perda populacional entre as capitais. Queda de 109 mil habitantes. E eu entendo, porque eu moro no Rio de Janeiro, entendo o porquê que a galera quer sair daqui. Uma cidade que inchou por conta de um processo de industrialização periférico, né? Pelo qual o Brasil passou. Uma industrialização rápida, concentrada em Rio e São Paulo e muito mal planejada. Isso gerou um processo de urbanização. A cidade cresceu de forma totalmente mal planejada, desordenada. Isso criou uma segregação socioespacial que vai culminar na violência, numa má distribuição dos aparelhos públicos, dos aparelhos culturais, numa geografia dos transportes muito mal feita, né? Numa mobilidade urbana muito mal feita. Isso cria uma condição de vida, uma qualidade de vida que, se você não tiver dinheiro, você vive mal. E aí isso tá fazendo com que as pessoas queiram sair daqui. Até pouco tempo atrás, a galera queria vir pra cá. Só que algumas gerações já passaram e viram que o modelo capitalista de cidade, e quando a gente fala capitalista, a gente tá falando do capitalismo da periferia, de uma industrialização tardia e problemática, de uma urbanização tardia e problemática, concentrada e mal planejada, que causou inchaços urbanos que fazem com que a galera comece a questionar esse estilo de vida aqui, que adoece qualquer um. Qualquer um é adoecido por essa parada aqui, por esse tipo de vida aqui. Por mais que a pessoa fale que não, por mais que a pessoa fale que gosta, essa pessoa, na verdade, ela tá com uma venda nos olhos, porque isso daqui não faz bem pra ninguém, esse estilo de vida aqui. E é a forma como as nossas cidades cresceram, uma forma capitalista. O capitalismo, ele cresceu as cidades do seu modo, porque dentro da União Soviética, nos primeiros 30 anos da União Soviética, as cidades que cresceram na União Soviética, que cresceram numa lógica socialista, eram as cidades onde as pessoas não podiam morar longe do trabalho. Todas as pessoas moravam perto do trabalho. Todas as pessoas foram alfabetizadas. Todas as pessoas tinham direitos garantidos. Não tinha uma pessoa sem saneamento básico, sem coleta de esgoto, sem coleta de lixo, que é o que a gente vê numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. Tem pessoas morando em apartamentos bilionários e tem pessoas sem coleta de lixo. É óbvio que vai se culminar uma violência urbana que a gente não pode naturalizar. Aqui, ó, as capitais abrigam 23% da população, com 23 de cada 100 brasileiros morando em capitais ou regiões metropolitanas. Em 2010, eram 24. São Paulo, a maior delas, com 11,5 milhões de habitantes, contempla 5,6% de toda a população brasileira. Em relação ao crescimento de 2010 a 2022, Boa Vista, em Roraima, Palmas, Tocantins, acumularam os maiores crescimentos percentuais, 45% e 33% respectivamente. Segundo o Censo Demográfico de 2022, o Brasil atingiu 203 milhões de habitantes. O número indica desaceleração do crescimento populacional. Nós já sabíamos disso. Galera, em 2010, quando teve o último censo, eu ainda não era professor de geografia. Em 2020, quando deveria ter tido outro censo, eu já era professor de geografia. Então eu me formei ao longo dessa década. E eu sempre me formei com os números. Sempre me baseei, né? Sempre dei aula a partir dos números de 2010 e das projeções que o IBGE fazia. E o IBGE chegou a fazer projeção da população brasileira ali em 2015, 2016, que foi quando mais ou menos eu já tinha começado a dar aula, estava no início. Tinha projeção ali de 215, 216. Cheguei a ver 220 milhões de habitantes. E o que esse censo que tá saindo agora
agora, que começou só em 22, não teve em 20 por conta da pandemia. E não teve em 21 por conta do Bolsonaro. Em 22 forçaram a barra, começaram a fazer e tá sendo feito aos trancos e barrancos por causa do Bolsonaro. E tem muita gente que não tá respondendo por causa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro falou pra galera dele que o IBGE é comunista. Então é melhor não responder o IBGE, né? Então mesmo o censo que tá saindo agora pode estar um pouco defasado. Mas fato é que o IBGE divulgou 203 milhões. Isso quer dizer o menor crescimento da história. A população brasileira cresceu muito menos do que se achava que estava crescendo. O discurso dos geógrafos, dos demógrafos brasileiros, do IBGE, já era de que a população brasileira estava crescendo cada vez menos. Estava rumando na direção do envelhecimento da população. Só que a gente não sabia que estava crescendo menos desse tamanho assim, ó. Tipo, crescendo tão menos, sabe? O número indica desaceleração do crescimento populacional com tendência de estabilidade nos próximos anos. Foi registrado um aumento anual de 0,5. De 2010 a 0,5 é um crescimento, pífio, né? No último levantamento eram 190 brasileiros, crescimento anual de 1,2. Então, de 2000 para 2010, nós crescemos 1,2. De 2010 para 2022, nós crescemos 0,5. Menos da metade. Então a gente cresceu pouquíssimo. Isso é um resquício na verdade, já um apontamento para o caminho que a população brasileira já está tomando. Que é um caminho que, daqui a pouco, vai faltar mão de obra, daqui a pouco a gente vai ter muito idoso. Se a gente não começar a pensar nos idosos, não começar a pensar em estratégias, a gente vai ter um país com idosos com uma qualidade de vida cada vez pior, o que já é verdade, né? Mas cada vez pior, e uma mão de obra que vai faltar mão de obra qualificada, vai faltar mão de obra como um todo. Vai faltar mão de obra, porque a gente não tá tendo reposição de criança. Uma hora não vai ter adulto. O tempo passa, né? O tempo não para, não para, não. Opa, com certeza o Covid, ele deu uma abalada. Mas vamos colocar então que o Brasil tivesse 205. 205 já seria abaixo do que nós achávamos, entendeu? Então o grande lance é que o brasileiro tá tendo menos filhos mesmo. E o brasileiro, ele tá vivendo cada vez mais, só que parece que tá tendo menos filhos numa velocidade mais rápida do que tá aumentando a expectativa de vida. Então tá caminhando pra daqui a pouco estabilizar e vai fazer daqui a pouco igual a população japonesa, a população que tá diminuindo, tá em déficit populacional. Então a gente tem que começar a pensar nisso, porque a nossa velhice vai ser como uma velhice com muitos idosos no Brasil. Muitos idosos. Fazer que nem fábrica de chocolate. Entra leite, sai garoto. Exatamente, Griffith, o Falcão da Luz. Então é isso, galerinha. Pra você que quer mais vídeos assim, segue em todas as redes Geografia Pública, deixa o seu like, compartilha, faz aquele todo o protocolo que vocês já conhecem. E até o próximo vídeo, valeu.